Bem-vindo a mais uma aula sobre pesquisa qualitativa no contexto da educação no Brasil. Agora é o capítulo que fala sobre a entrevista como dispositivo de consolidação de dados. Bom, a gente vai começar com esse trechinho da Maria Virgínia Arnoldi, que ela vai falar que todo entrevistador ele deve conduzir a entrevista de maneira adequada e ética, devendo sempre fazer com que a entrevista ela se limite aos princípios científicos e justifique as possibilidades concretas de responder às incertezas, que seja realizada somente quando o conhecimento que se pretende obter não possa ser adquirido por meio de outros meios. Então, segundo a Maria Virgínia Arnoldi, o entrevistador ele deve conduzir a entrevista de qual maneira? Uma maneira adequada, uma maneira ética, sem constranger o entrevistado. O que seria uma maneira adequada? Sempre num ambiente isolado, sem que outras pessoas escutem as respostas desse entrevistado, já que o sigilo faz parte de uma maneira adequada de entrevista. Além disso, ela fala que seja realizada somente quando o conhecimento que se pretende obter ele não possa ser adquirido por meio de outro meio. Ou seja, se você consegue trazer dados de uma pesquisa sem a entrevista, faça dessa forma. Mas se só apenas com a entrevista você consegue obter determinado conhecimento, então realmente a entrevista ela tem uma justificativa. Ludwig e André, na obra Pesquisa em Educação, ele vai dizer 3 métodos de coleta de dados. Quais são esses 3 métodos? Nós temos a observação, nós temos a entrevista e nós temos a análise documental. Na observação, o pesquisador vai a campo e ele vai observar determinada situação, vai observar os fenômenos, ele vai observar tudo aquilo que é interessante, que é relevante para a sua pesquisa. Já a entrevista é um dos métodos de coleta de dados mais importante. É por meio da entrevista que o pesquisador vai compreender a realidade, os conceitos e os preconceitos dos pesquisados. E a análise documental é analisar os documentos que são importantes para conseguir compreender determinada questão da pesquisa. Agora, qual o dispositivo mais adequado para a realização da investigação científica, levando em conta a especificidade de um trabalho de campo? E de que modo esse modelo deve ser aplicado em pesquisas qualitativas? Gente, quando ele pergunta qual o dispositivo mais adequado para a realização da investigação, levando em conta a especificidade de um trabalho de campo, nós temos aí a especificidade de um trabalho de campo. Não é o padrão, não é o geral. Você quer entender uma determinada particularidade de um ambiente. Então, qual será o dispositivo mais adequado para isso? E de que modo isso pode ser feito em pesquisas qualitativas? Isso é o que nós vamos entender aqui nesta aula de hoje. Ao realizar a investigação científica através do método qualitativo, não se investiga em razão dos resultados não, mas sim na intenção de construir, de obter, de compreender o comportamento a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação. Ou seja, quando você tem um enfoque analítico histórico-cultural, você vai buscar entender a história daquele ser humano, a cultura daquele sujeito, e à luz desse enfoque analítico, ou seja, será feita uma análise. Você não quer entender apenas o resultado final, você não está com a intenção apenas do produto, mas sim de construir e obter a compreensão do comportamento a partir da perspectiva do sujeito da investigação, não da perspectiva do pesquisador, mas sim na perspectiva do pesquisado. Então, tudo isso tem que ser relacionado com o contexto dos pesquisados, de onde eles fazem parte, da cultura do seu ambiente. Então, para os pesquisadores que vão problematizar a questão metodológica da pesquisa em educação, o Ludwig e o André eles vão falar o seguinte, que a vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela vai nos permitir captar de forma imediata
corrente da informação desejada. Então a gente consegue entender ali na hora da pesquisa o que o pesquisado ele compreende, o que ele entende, o que ele quer, o que ele precisa. Então, praticamente com qualquer tipo de informante sobre os mais variados tópicos, nós vamos conseguir captar de forma imediata. Esse dispositivo, a entrevista, ela vai nos permitir aprofundar o ponto que a gente busca escutar nas entrevistas. Então, no ato da entrevista, o pesquisador ele realiza correções necessárias, ele pode solicitar esclarecimento ao entrevistado, ele pode adaptar de forma que a obtenção dessas informações seja de forma satisfatória. Se eu faço uma entrevista contigo, eu consigo fazer as perguntas. Caso eu não compreenda o que você está falando, eu consigo esclarecer alguns pontos que não estão claros e, dessa forma, no ato da entrevista, eu consigo corrigir de forma necessária. Rose e Arnold, na obra A Entrevista na Pesquisa Qualitativa, elas vão confirmar que a entrevista nem sempre foi vista da mesma forma entre os pesquisadores, não. Por quê? Porque a pesquisa qualitativa e principalmente a entrevista, ela muitas vezes foi aceita por alguns pesquisadores e foi negada por outros. E isso dependeu muito do ciclo histórico, dependeu bastante de período para período. Segundo essas autoras, dos primórdios científicos, desde que a ciência começou a ser registrada até 1982, os autores eles seguiam uma linha em que prevalecia a mensuração, as definições operacionais, as variáveis, os testes hipotéticos, as análises estatísticas, ou seja, tudo aquilo que é quantitativo, ou seja, prevalecia a mensuração, você mensura o quanto, você definia de forma operacional, você via as variáveis, você fazia hipóteses com testes e tinha, claro, a estatística, uma análise estatística. Então o método era predominantemente quantitativo. Nessa época, a entrevista não se constituía de um instrumento privilegiado de investigação, não. A entrevista, ela constituía um instrumento que era negado pelos pesquisadores por possuir desvantagens e, supostamente, não ser confiável. E após 1982, priorizou-se enfatizar a descrição, a indução, a teoria que fundamenta o estudo das percepções pessoais. Então passou-se a designar essa abordagem como sendo investigação qualitativa. O que é que foi designado como investigação qualitativa? Esse estudo das percepções sociais, das percepções pessoais, da descrição, da indução, das narrativas, do estudo de caso, certo? Então, a compreensão do comportamento a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação fez parte disso que nós vamos chamar de pesquisa qualitativa, investigação qualitativa. E as estratégias que são mais representativas dessa investigação são a observação participante e a entrevista em profundidade. A observação participante, como eu já disse nas aulas anteriores, é a observação em que o pesquisador ele participa da pesquisa, ele pode inclusive fazer parte daquilo que ele está estudando. Já a entrevista em profundidade, o entrevistador fará pesquisas e vai aprofundar determinado tema de acordo com o problema da investigação. O dispositivo entrevista, ele proporciona uma consistente contribuição científica da investigação desejada, com fidedignidade e validação. Ou seja, o dispositivo entrevista, ele contribuiu na produção científica de forma que a investigação ela consegue ser esclarecida no ponto que o pesquisador quer aprofundar, certo? Isso de forma fiel, de forma válida, e isso também para o entrevistador, que considera conhecedor do mecanismo e do procedimento no seu processo de desenvolvimento em campo. Ou seja, essa contribuição ela foi também para o entrevistador, para o pesquisador, que vai conhecer os procedimentos, o processo de desenvolvimento lá da pesquisa, lá no ambiente em que os pesquisados se encontram. Então, o uso do método entrevista ele se tornou uma estratégia muito adequada para construir os dados descritivos na linguagem do próprio sujeito
né, no ato da mesma, no ato da entrevista. Então, quando eu faço uma entrevista, eu vou construindo os dados, vou descrevendo, e essa descrição, ela carrega muito a linguagem do povo que está sendo entrevistado. Então, essa linguagem, ela carrega muito do universo social daquele povo. Então, todo o contexto do processo, ele é fundamental quando se deseja mapear as práticas, as crenças, os valores, os sistemas classificatórios de universos sociais específicos. Então, com a entrevista, eu consigo mapear quais são as práticas desse povo, no que eles creem, quais os valores que eles carregam, quais os preconceitos, quais os conceitos. E dessa forma é possível sistematizar e classificar os universos sociais dessas pessoas que estão sendo pesquisadas. Para Duarte, as entrevistas, se elas forem bem realizadas, elas permitirão ao pesquisador fazer uma espécie de mergulho em profundidade. Pode coletar indícios de modo como qual sujeito faz determinada situação, de forma qual sujeito percebe alguma coisa, de que forma ele vai significar a sua realidade, além de levantar informações consistentes que vão lhe permitir descrever e compreender a lógica que preside as relações que se estabelecem no interior desse grupo. Ou seja, com esse mergulho em profundidade, o pesquisador vai mergulhar no oceano de particularidades. Ele vai entender como o ser humano significa a sua realidade a partir do seu contexto. E dessa forma, ele vai conseguir entender como o ser humano, o sujeito, ele vai se relacionar e como essa relação se estabelece no interior daquele grupo em que ele faz parte. Lembrando que isso é super difícil com outros instrumentos de coleta de dados. A entrevista na pesquisa qualitativa de cunho histórico-cultural, ela também é marcada por dimensão dos contextos interpretativos em que o contexto está inserido. Então, o contexto do sujeito, ele carece de interpretação. Um contexto ele pode ser interpretado de uma determinada maneira por um pesquisador, como pode ser interpretado de uma outra maneira por outro pesquisador. Então, essa pesquisa qualitativa, que tem esse cunho histórico, esse cunho cultural, ela é marcada por essa dimensão dos contextos interpretativos. Mas não se reduz a uma troca de perguntas e respostas. Por quê? Porque quando as perguntas e respostas elas são preparadas antes da entrevista, nós temos uma fixação, nós temos uma rigidez nessa conversa que não vai proporcionar aquilo que a pesquisa qualitativa proporciona, certo? Então, não é apenas uma troca de perguntas e respostas, mas é uma produção de linguagem dialógica, ou seja, eu pergunto, você responde, a partir do que você responde, eu mudo de pergunta ali na hora, eu pergunto perguntas que eu não tinha pensado ainda, e tudo isso redireciona a pesquisa. É o que nós vamos chamar de perguntas semi-estruturadas. Os sentidos, eles são criados na interlocução, ou seja, enquanto eu converso com o sujeito entrevistado, eu na posição de pesquisador, os sentidos vão sendo criados, porque eu vou sentindo aquilo que vai sendo descrito, eu vou sentindo as angústias do entrevistado, vou sentindo aquilo que ele percebe, as suas dúvidas, as suas necessidades. Então, na entrevista, é o sujeito que se expressa, mas lembrando que a sua voz não carrega apenas a voz do sujeito que está sendo pesquisado, mas sim a voz com outras vozes, o grupo como um todo. Então, quando eu pergunto para um sujeito quais os seus medos, os medos que esse sujeito tem representa o medo de várias outras pessoas, de vários outros sujeitos. Então, a sua voz carrega o tom de outras vozes, refletindo a realidade do seu grupo, do seu gênero, da sua etnia, da sua classe, do seu momento histórico e cultural. Então, a entrevista ela é um mecanismo que favorece a aproximação do sujeito, certo? De modo discursivo, ou seja, do modo como ele fala. Então, nós vamos entender o modo como ele pensa sobre um determinado fato. E ao falar sobre uma questão, já se coloca em evidência a própria questão para si, porque enquanto o sujeito fala, ele ouve o que diz. Quando eu faço uma pergunta para um sujeito,
quando ele responde, ele mesmo está se escutando e a partir dessa percepção, o sujeito pesquisado, ele também aprende. Então, ao falar para alguém, escuta-se o que é dito, certo? Quando você fala para alguém, você escuta o que diz. Então, esse dispositivo, a entrevista, proporciona com que os sons das palavras façam eco para o próprio sujeito que fala e também para o outro que as ouve. Olha que bonito! Quando você fala, você proporciona a si mesmo o ato de se escutar, mas também proporciona para o outro que também te escute. Mas a entrevista não é apenas flores. Nós temos também alguns inconvenientes, como, por exemplo, o fator tempo e o fator da autorização da realização da entrevista nas instituições escolar. Porque o fator tempo é o tempo que você tem para entrevistar um aluno, o tempo que você tem para redigir a entrevista, o fator da autorização, porque muitas vezes os alunos são de menor, então, dessa forma, é preciso uma autorização dos pais, uma autorização da escola, para que essa entrevista ela seja realizada. Então, esses são apontados como alguns dos inconvenientes. Esses são os inconvenientes que são mais citados quando se fala de entrevista. Primeiro porque consome mais tempo do entrevistado. E na informação, a entrevista, qualquer deslize vai afetar os dados obtidos e vai afetar a sua validação. E também, outro inconveniente é a falta ou excesso de questionamentos. Se você pergunta pouco, a entrevista fica simplória. Se você pergunta muito, você começa a cansar o entrevistado e ele começa a responder de forma mais vaga, de forma mais simplória. Então, tudo isso é importante para que o entrevistador ele tenha noção na hora de realizar sua pesquisa. Como, por exemplo, quando ele começa a direcionar muito em direção a um assunto, ele acaba deixando de lado vários outros aspectos que poderiam ser aprofundados, além de excesso de perspicácia de ambas as partes. Ou seja, se o entrevistador começa a fazer perguntas de forma muito sábia, ele pode acabar subestimando, ele pode acabar, inclusive, assustando o entrevistado, que vai responder de uma forma diferente com a qual ele responderia se a pergunta tivesse sido feita em outro tom. Agora, qual o objetivo principal do investigador? Na investigação qualitativa, o objetivo principal do investigador é o de construir conhecimento e não de dar opinião sobre determinado contexto. Não é papel do investigador dar opinião, e sim de construir conhecimento a partir dos dados em que ele conseguiu obter. Então, a finalidade dessa pesquisa é a capacidade de gerar teoria, de gerar descrição, de gerar compreensão. Então, busca-se compreender o processo mediante o qual os agentes entrevistados constroem significados sobre o tema a ser investigado. Entre outros autores que sistematizam sobre as práticas da pesquisa qualitativa, é consenso que o papel do investigador não consiste em modificar pontos de vista, não, certo? Então, o investigador ele não tem como função modificar pontos de vista, mas sim compreender os pontos de vista dos sujeitos e o porquê que ele assume esse ponto de vista, porquê que ele pratica tais ações. Então, na investigação qualitativa em educação, o investigador ele se comporta mais como um viajante que não se planeja do que como aquele que o faz meticulosamente. Apesar de no texto estar com o viajante, eu acredito que seja comporta-se mais de acordo com o viajante que não se planeja, certo? Do que como aquele que o faz meticulosamente. Por quê? Porque se o entrevistador, pesquisador, ele se prepara demais para determinada entrevista, ele acaba seguindo demais um roteiro. Quando ele se comporta mais como um viajante que não se planeja, ele consegue passear por outros pontos não estabelecidos e consegue obter informações que não obteria se as questões fossem rígidas. Ao realizar a entrevista, esse dispositivo ele pode atender de forma satisfatória. Por quê? Porque ele pode permitir a obtenção das informações de forma contextualizada, mesmo que ela não esteja explícita na hora que o entrevistado responde. Mas, por ser dotada de um estilo especialmente aberto,
deve-se usar a questão semi-estruturada. O que é uma questão semi-estruturada? Você pode levar, sim, questões escritas, no seu caderno. Você pode levar questões escritas nas suas anotações, mas elas vão ser semi-estruturadas, porque elas podem ser alteradas ao longo do percurso. Esse modelo também permite ao entrevistador solicitar que o entrevistado explique o significado do que está sendo dito, certo? E para o entrevistador, a entrevista proporciona uma oportunidade de esclarecer o que o entrevistado ele diz. E isso vai possibilitar a inclusão de perguntas mais abertas, mais flexíveis e espontâneas, de acordo com aquilo que está sendo analisado, de acordo com aquilo que está sendo processado. Então, a confiabilidade torna-se um dos aspectos mais relevantes para o trabalho em campo na coleta de dados. E por isso, o entrevistador ele tem que levar em consideração os seguintes dados ao realizar o trabalho de entrevista. Primeiro, ele tem que levar em consideração que a pesquisa que ele vai fazer pode sim causar danos sociais, dependendo do que ele vai fazer. O sigilo, muitas respostas elas precisam ser sigilosas, porque você pode causar o conflito dentro de um grupo de acordo com a resposta que foi dada por algum entrevistado, além das autorizações de quem participa da pesquisa. Sempre é importante que você tenha as autorizações. Se o sujeito é de menor, as autorizações dos pais, da escola em que o aluno participa, da autorização para citar ou não o nome da escola. Tudo isso é muito importante que o entrevistador tenha noção. Então, as considerações finais, que a partir deste trabalho que foi empírico, lembrando que empírico é aquilo que se faz baseado na experiência, bibliográfico, porque ele foi feito a partir da coletânea de diversos autores, se fundamentou nas diferentes fontes, as quais abordaram reflexões, problematizações das questões metodológicas, ou seja, das metodologias, como no caso a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Então demonstrou-se que o pensamento educacional brasileiro ele passou por diferentes ciclos entre convergências e divergências, entre concordâncias e discordâncias no que diz respeito à epistemologia, que é a relação entre o conhecimento, o sujeito e o objeto, e metodológicas, que são as abordagens de pesquisas, cujas as configurações elas foram historicamente comprovadas nas produções dos trabalhos científicos. Foi comprovada nas produções das teses de doutorado, das dissertações de mestrados, e além desses dados básicos que foram descritos ao longo desse artigo em relação à pesquisa qualitativa e também sobre a entrevista, se concluiu que o foco da pesquisa é uma análise interpretativa e não a quantificação de dados, é analisar o processo e não o resultado final. Portanto, vamos destacar que o processo é importante e não apenas o resultado em si. Busca-se uma compreensão contextualizada, dando lugar para representações das experiências, das palavras, além do reconhecimento do impacto do processo de investigação sobre aqueles que estão sendo pesquisados. Ou seja, o pesquisador ele exerce uma influência sobre a situação em que ele está investigando e ele também é influenciado por essa situação. Sendo assim, vamos reforçar a necessidade e a importância em retornar ao projeto de formação permanente de estudos, leituras, debate em torno da temática pesquisa qualitativa nos trabalhos de investigação que envolvem questões da existência humana. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários da nossa plataforma. Seja bem-vindo sempre que precisar e conte comigo para tirar todas as suas dúvidas. Esse é o curso Bora Aprender da Bibliografia Geral do Prof. EPT de 2019.